Hoje nós vamos responder a pergunta de 1 milhão, não é US$ 1 milhão não, mas vale muito, porque vale o seu tempo, vale a sua produtividade, e essa pergunta nada mais é do que: o Notion é bom? Vale a pena usar o Notion? Pois bem, antes de mais nada, né, o que é o tal do Notion? O Notion nada mais é do que um software para celular, tablet, computador e também na web você pode utilizar ele, e de organização e produtividade, falando de uma maneira mais ampla. Entretanto, ele é mais do que isso. Ele é um aplicativo que também pode ser, eu acho que ele é a maneira mais simples e barata, na verdade, gratuita, de você fazer um site para transmitir algum tipo de informação. Então, só nisso ele já tem uma vantagem muito grande, porque você pode criar uma página lá no Notion e você pode enviar essa página em formato de site para qualquer pessoa. Então, uma galera cria uma página lá no Notion com recomendações de livros e filmes, com currículo para enviar para as outras pessoas e diversas outras coisinhas que eu acho que já acrescentam muito valor ao próprio aplicativo, porque você tem uma ferramenta que ela é multiuso, mas ela é muito multiuso. Mas sim, de maneira geral, o Notion é uma ferramenta de organização e produtividade, a gente pode colocar assim. Então, para gerenciar projetos, para gerenciar equipes, principalmente equipes que não são muito grandes, né? Para controlar hábitos, para planejar viagens, para planejar conteúdos, tudo que você imaginar em relação à sua rotina, ao seu dia a dia, aos seus processos, aos seus projetos, o Notion pode sim fazer. E ele lá dentro você consegue ter uma visão de várias coisas diferentes, às vezes na mesma página ou às vezes em páginas diferentes. Então faz com que você personalize ali a plataforma da sua maneira. Então vamos falar aqui dos pontos positivos e depois a gente vai falar dos pontos negativos, tá? Os principais pontos positivos. O primeiro é igual eu já estava falando aqui, logo aqui atrás, que é a personalização, tá bom? Então você consegue deixar o Notion do seu jeitinho. Então isso significa que você meio que está dentro de um aplicativo que você vai tornar ele o seu próprio aplicativo, digamos assim. Você vai adaptar ele inteiro para as suas necessidades. Algo que a gente vê muito pouco em aplicativos como, por exemplo, o Trello e aplicativos como o Evernote. O Evernote tem muito menos possibilidade de você personalizar ali aquela interface para o seu gosto. Além disso, o Notion, entre todas as ferramentas de produtividade, ela é, sem dúvida nenhuma, a mais visual. Ela é bonitinha, né? A gente pode falar assim. E isso, querendo ou não, no seu dia a dia, isso acrescenta uma dose positiva de você ver um negócio bonito ali, né? Até porque quando a gente fala de, vamos supor, eu tenho eu quero gerenciar meus projetos no Notion. Ser bonitinho não é uma questão só de vaidade, não. Às vezes você deixar um negócio bonito, visual, faz com que você confunda menos as informações. Isso é fundamental. Afinal de contas, você está querendo fazer um projeto com mais de uma pessoa, por exemplo. A comunicação tem que estar muito alinhada. E esse processo ser mais liso possível e também mais bonito possível, sem dúvida nenhuma, acrescenta sim uma dose de, digamos, de assertividade no decorrer dos projetos que você está desenvolvendo. Então, é mais do que ser só bonitinho. Tem uma importância por trás de ser bonitinho, pelo menos essa é a minha percepção. E além disso, você consegue automatizar uma série de processos, integrar diversos aplicativos dentro do próprio Notion. Então, o Notion é o que a gente chama de one-stop shop, né? Se você utilizava o Trello, você consegue transferir tudo do Trello para dentro do Notion. Você pode continuar utilizando os dois e sincronizar, por exemplo. Você consegue fazer a mesma coisa com o Evernote, com o Slack, com uma série de aplicativos. Você pode Google Agenda, você pode integrar lá dentro. Então, você pode fazer sua agenda no Notion e ao invés de ficar tendo que entrar no Google Agenda o tempo inteiro, você vai lá, vê no Notion e vê também integrado o Google Agenda no seu próprio Notion. Então, tem diversas integrações e essa é uma das principais qualidades positivas do Notion, principalmente perante os seus concorrentes. Além disso, a inteligência artificial do Notion é amplamente conhecida como uma das melhores inteligências artificiais do mercado. Ela veio logo depois do ChatGPT, né? Ela foi bem rápida, eu acho que questão de 2 meses depois do lançamento do ChatGPT, ou 1 mês depois, já existia a inteligência artificial do Notion, que eles abasteceram para a ferramenta do Notion. Então, assim, ela é fenomenal. Então, você consegue criar, por exemplo, tem um template lá no Notion Cell que você consegue criar conteúdos em questão de um clique. Você define o título de um vídeo, vamos supor, eu sou um psicólogo, eu vou colocar lá como cuidar da ansiedade, como diminuir a ansiedade. Ele vai te dar uma série de tópicos
para que você consiga desenvolver com o seu conhecimento, obviamente, em cima daquilo. Então, vai te ganhar um tempo daquele pensamento inicial, como vai ser, que eu vou falar e tal. Eles vão dar direto uma série de alternativas para você, e eu acho que é feito de maneira melhor do que o ChatGPT, porque é personalizado para o Notion. O Notion abasteceu a inteligência artificial deles com os dados do Notion, com a estrutura do Notion. Então consegue organizar, vamos supor que eu tenho um texto, eu consigo organizar ele inteiro pela inteligência artificial do Notion, eu consigo corrigir gramática lá do Notion, eu consigo fazer tudo. Então, se você quer utilizar o Notion como bloco de notas, a inteligência artificial vai ser muito boa, porque vai fazer você escrever mais ou menos, vai fazer você resumir um texto inteiro. Isso é fenomenal. Uma dica que eu dou pra vocês. Sabe quando a gente lê uma coisa muito interessante? Cria uma página lá no Notion com todas essas coisas interessantes que você leu, tá? Inclusive, você pode pedir para a inteligência artificial do Notion fazer um resumo de todas essas coisas interessantes e deixar lá. E você vai fazendo um fichário de coisas interessantes que você leu. Então, se você é de uma área de engenharia e tem um blog de engenharia muito bom que você gosta, coloca lá e tudo que você lê a respeito do seu trabalho, você vai colocando lá também e vai ficando como um acervo acerca de um assunto ali. Eu faço muito isso. Bom, mas existem algumas coisas também que são negativas em relação ao Notion. A primeira delas, eu acredito que seja a curva de aprendizado. A curva de aprendizado no Notion não é tão rápida assim. Muitas pessoas acabam que desistem de utilizar o Notion porque falaram para elas que era possível fazer algo no Notion, só que quando elas foram fazer, não saiu como elas imaginavam ou foi muito difícil, etc. E isso acontece muito. Inclusive, é por esse exato motivo que existem os templates de Notion, né? Que faz com que a pessoa já pegue esse template, seja gratuito ou seja pagando, e já implemente a sua vida naquele template, sem ter que ficar tomando conta de todas as... elaborar o template inteiro, tomar conta de toda a parte que está por trás do visual do Notion. Então, ou seja, você pegou um template, você lança suas informações e segue o seu dia a dia utilizando esse template, sendo que toda a lógica do template está por trás ali. Você não precisa ficar se preocupando muito. Então, um bom template é o quê? Ele é um template que você consegue ver a lógica dele sem ter que ter desenvolvido toda aquela lógica antes. Então é algo que você não vai ter muita dificuldade de desenvolver e não vai fazer diferença nenhuma você saber como foi desenvolvido ou não, porque você vai utilizar da mesma maneira. Mas de qualquer forma, sim, é um ponto negativo a questão da curva de aprendizado. Tanto é que o Notion, a própria empresa Notion, né, lançou diversos programas de certificação como um especialista em Notion e coisa do tipo, porque tem essa questão sim. Você consegue fazer quase tudo pelo Notion. Eu diria que as possibilidades são quase infinitas dentro do Notion. Entretanto, você precisa ter um conhecimento, estudar, se dedicar um pouquinho ali acerca disso. Então, muitas pessoas acabam que desistem ou até mesmo optam por, ao invés de ter que ficar desenvolvendo uma coisa do zero, comprar ou pegar um template gratuito e já começar a utilizar. Eu acho que essa é uma alternativa muito boa se você não quiser realmente pegar todas as peculiaridades do Notion ali. Além disso, tem uma outra questão relativa ao Notion que eu não diria que é um ponto negativo, porque todos os concorrentes também são assim, mas é relacionado a preço, né? Se você principalmente tem uma equipe de 3, 4 pessoas, você vai ter que pagar, se eu não me engano, começa em $8 ali a mensalidade do Notion. Eu digo que é um ponto negativo porque ele não é 100% gratuito. Ele vai ser gratuito se você for utilizar só para você, com alguns limites de arquivos que você vai poder colocar lá dentro. Mas se você for utilizar em equipe, você vai sim ter que pagar e, querendo ou não, o desembolso é sempre um ponto, digamos, mais negativo. Mas se a gente for analisar o mercado, super normal e não é um preço tão salgado assim. Por exemplo, não dá nem para comparar com o Slack. Não tem nem comparação. É muito mais barato o Notion, mas obviamente também é para equipes um pouco mais enxutas. Porque se for muito mais pessoa, óbvio que existem outros softwares que vão te atender melhor. Softwares organizacionais dentro de empresas maiores, etc., vão atender melhor. Só que no caso de pequenas empresas, startups, o Notion atende muito bem e por um bom preço. E um outro ponto que eu vejo muita pessoa reclamando do Notion é a questão de você precisar estar conectado à internet para que os dados que você inseriu ali no seu template, na sua página, fiquem armazenados. Isso é uma verdade. Entretanto, a partir do momento que você teve uma conexão com a internet, aqueles dados vão ficar armazenados e você vai poder acessar os mesmos dados, por exemplo, no celular, no tablet, no computador, na web. Você pode acessar esses dados por onde você quiser, porque é só você logar na sua conta, os dados vão estar lá, porque eles estão na nuvem que o Notion utiliza, se eu não me engano, é a AWS, tá? Sendo bem sincero, esses defeitos eu acho eles muito remediáveis, digamos assim, né? Porque o preço perante o mercado super normal e um bom preço.
A curva de aprendizagem, você tem os templates, que vão te economizar horas de desenvolvimento de uma página que vai ser útil para você. Então você vai ganhar muito tempo se você simplesmente comprar um template, que em muitos dos casos é coisa barata, tá? Então isso você também consegue amenizar essa questão da curva de aprendizado. E também a questão de você precisar estar conectado na internet, hoje em dia, nesse mundo, não vejo também como um grande problema. Mas eu sei que muitas pessoas acham que essa questão da internet é sim um problema, tá? Principalmente por estar acostumado com, por exemplo, o Excel e tal, isso acaba sendo um problema sim. Mas eu diria que a grande questão do Notion é sobre a paciência, né? Se você se adapta ou não. Esse é o que vai definir se você vai utilizar o Notion no seu dia a dia ou não. Você se adaptou ao Notion e principalmente você teve paciência ao Notion, aquela paciência inicial de você não ficar assustado com tudo que é possível criar ali dentro. Se você tiver essa paciência, eu te garanto, a partir desse momento você se adapta para mudar completamente a sua vida e sua rotina para melhor, né? Por exemplo, eu faço todo o meu controle financeiro pelo Notion. O meu dia a dia eu faço também com outro template. Os meus projetos e afazeres faço em outro template. Então, olha só, em 3 páginas eu consigo controlar praticamente toda a minha vida financeira, o meu dia a dia, rotina, controle de hábitos e também os projetos e afazeres, questões mais relacionadas a trabalho. Então, em 3 páginas de Notion eu consigo controlar toda minha vida. É algo muito impressionante. Além disso, tem algumas outras páginas que eu não acesso todo dia. Por exemplo, a dos colocar posts interessantes, coisas interessantes que eu li, resumos de livros, não é o que eu acesso todo dia. Mas com esses 3 templates eu consigo definitivamente ter a minha vida na palma da minha mão, no meu celular, e eu consigo acessar de onde eu quiser. Então, pra mim, obviamente, como vocês puderam perceber ao longo do vídeo, por esse próprio canal, eu sou muito favorável à implementação de Notion, principalmente para pessoas físicas, né? E para empresas menores, startups com até 10 funcionários, 15 funcionários, eu acho excelente, tá? Não, 10 não. Eu diria que eu já vi diversos projetos no Notion com 20, 30 pessoas e que funciona lisinho. Então, funciona muito bem, tá, gente? A grande questão é você se adaptar e ter a paciência ou não. Beleza? Então essa foi a minha visão. Eu queria falar que se você quiser experimentar o Notion, eu vou até deixar um link aqui na descrição, você pode ir lá e ver a plataforma do Notion, tá? E ver se ter essa primeira impressão na prática. Então o link aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui. Um abraço e até o próximo.